Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Maria Cristina Cabral, uma das terapeutas do Espaço.on. Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, para mais uma live. Hoje nós vamos falar de massagem de som. Alguém já ouviu falar de massagem de som? É uma técnica terapêutica maravilhosa e quem vai explicar ela para gente é o nosso terapeuta Adenias Filho. Vamos ver se o Adenias já está aqui. Não, o Adenias não está aqui ainda. Ele ainda não chegou. O Adenias vai explicar o que é a massagem de som, tá? Quem que desenvolveu, quais são os benefícios que ela pode trazer, quem pode ser tratada, né? Qual é o campo de atuação da massagem de som. Ele vai explicar para a gente o que é essa técnica maravilhosa. Muitas pessoas já fizeram massagem de som lá no Espaço.on, né? Nos ambulatórios, e todo mundo que faz fica maravilhado. Ah, o Adenias entrou. Deixa eu chamar meu companheiro. Adenias, cadê você? Oi! Tudo Que bem? invertido. Tudo bem, muito boa noite a todos. Ah, boa noite. Tinha invertido a câmera aqui. É normal. É, Adenias, nervo- eu... é nervosismo de primeira vez, por isso. Que isso, nada de primeira vez. Adenias, eu Oi. estava falando, eu estava perguntando aqui para quem estava começando a acompanhar a gente, Sim, quem já tinha ouvido falar de massagem de som? Poucas pessoas legal. ouviram falar, né? É Que uma bom. técnica terapêutica maravilhosa, eu sei. Inclusive, a minha filha já fez. Ela diz que é uma coisa única. Eu acho que as pessoas têm que fazer para conhecer, saber como é maravilhosa. Então, eu queria que você explicasse sobre a massagem de som, o que é e quem desenvolveu a massagem de som. Então, primeiramente, muito boa noite a todos. Gratidão a Denise, gratidão a você, Cris, pelo convite de poder mais uma vez estar participando aí, poder compartilhar um pouco desse conhecimento fora da caixa, né? Porque Sim, sim. o meu trabalho, na verdade, é de consultor financeiro, e aí me dediquei um pouco e tenho me dedicado na área mais holística. Fui aprender um pouco Reiki, por exemplo, fui cuidar um pouquinho de estudar Body Talk, me aprofundei um pouco num pós-graduação em terapias naturais e holísticas, e aí fui navegando um pouco, bebendo de fontes diferentes, né? E até chegar na massagem de som, né? Que foi aí um achado, né? A professora Regina Santos trouxe da Europa isso, foi treinada lá, trouxe de Portugal. Abriu a Academia Peter Reza aqui no Rio de Janeiro, já tem uns 5, 6 anos, eu creio. E aí fiz uma primeira sessão, né? Acho que é importante reportar um pouco essa experiência, como é que a gente chega assim, Sim, né? é verdade. E eu estava num momento bastante conturbado em aspecto profissional, pessoal, etc. E aí eu fui receber uma massagem de som e realmente foi muito impactante. Primeiro, o bem-estar que proporcionou, né? Acredito. E isso me motivou a conhecer um pouco mais, a estudar, e depois surgiu o convite, na época eu estava tendo um curso naquela semana, e aí eu falava, vamos fazer. Como era um curso que você podia fazer em módulos, né? Você não precisava fazer ele em intensivo. Eu optei em fazer em módulos para poder degustar mais e aproveitar mais, né? Essa oportunidade de estar em contato com essa Sim, energia, porque tudo é energia. sim, E com aí, certeza. enfim, tem 3 anos, até o Facebook mandou uma boa notícia, uma das colegas mandou uma boa notícia, tem uma foto da nossa formatura, foi até uma profissional alemã que veio fazer a certificação nossa.
E foi muito legal. Então, 3 anos que eu estou atuando, não o tempo todo. O Espaço do Ser foi o segundo espaço que abriu oportunidade para a gente levar esse conhecimento, essa experiência, especialmente nas sextas-feiras holísticas, né, que estamos fazendo agora Sim, virtualmente. Nós normalmente fazemos presencialmente. Então, a sim, ideia é trazer um pouco desse conhecimento. Realmente é uma técnica inovadora, é uma técnica vibroacústica, porque sim. ela é feita mediante... São taças tibetanas, eu vou apresentar para as pessoas. Mas antes de começar a gente falar e responder um pouco as suas Sim, colocações, claro. muito, muito importante, eu queria, de repente, tentativamente, né, fazer uma prática que eu queria... Ué, deu uma zebra aqui. Ah, desculpa. Estou procurando as baquetas aqui para apresentar as baquetas, Ah, porque nós usamos duas baquetas, né, são de tamanhos diferentes, porque cada aham, uma tira uma vibração diferenciada, dependendo são. do toque, do som das taças, Aham, né? E aqui a gente tem a primeira taça, que eu queria percutir o som, apresentar para vocês. Essa aqui é a taça é a taça universal, né? aham. Deixa eu ver, Cris. Me diz se o som vai sair, por favor. Sim. Lindo. Dá até para fazer uma tentativa de uma meditação. É, no finalzinho, eu queria que É, o pessoal que está assistindo a gente dissesse se estão ouvindo uma... essa vez. A Denise já se manifestou. A Denise está assistindo a gente aqui. Que É legal. maravilhosa. Então, eu tenho utilizado essas taças, é uma experiência bastante interessante, porque eu sou palestrante, né? E faço treinamento e palestra nessa área financeira, sobre empreendedorismo. E aí você Sim. imagina, isso quando era presencial, você imagina as pessoas chegando de diferentes bairros, por exemplo, para um encontro, né, de um treinamento, toda agitada. Então eu tenho usado a percussão da taça para harmonizar o ambiente, né? Como todos Ah, chegam, quando todos já estão reunidos, então eu peço licença para fazermos uma vibração no ambiente e induzir uma meditação de 3 minutos, nada mais que isso, né? E isso leva as pessoas a um outro estágio de vibração, e aí facilita inclusive a absorção do conhecimento. Me parece, a sensação que eu tenho é que as pessoas ficam mais receptivas, né? Entram mais hum, em sintonia, mais em conexão com a proposta do trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Então, a massagem entendi. de som, ela foi desenvolvida pelo Peter Hess. Ele é Uhum, um alemão, né? É um físico alemão, interessado, curioso, né? Com relação às vibrações. Ele queria entender a motivação das vibrações levarem, muitas vezes, as pessoas a um outro estágio, a um outro nível de consciência. E foi uhum, para o Tibete, né? Basicamente, Nepal, Tibete, Índia também. E foi estudar, foi fazer pesquisa na década de 60, ele começou a fazer esse estudo. E na década de 80, depois de 20 anos de pesquisa, de experiência, né, com a convivência lá nos monastérios, com os monges e tal, ele trouxe esse conhecimento para a Europa e passou então, ele criou essas taças, basicamente são 3 taças, três taças básicas. Essa que uhum. eu apresentei é a taça universal, que é, vamos dizer, a taça coringa, que faz a Sim. harmonização com as outras 2 taças. E aqui nós temos, essa aqui é uma taça um pouquinho menor, né, que é a taça do coração. Hum, Ela tira uma outra frequência, né, que atua exatamente nessa região cardíaca. Está sendo tá. possível ouvir? Né? No chakra cardíaco, você. Eu diria que é Sim, no conjunto de órgãos dessa região superior. Né? sim, E, sim, e por último, e não menos importante, que é a taça mais parruda, né, que eu diria, é a mais pesada. Né? sim. Essa aqui tem cerca de 1,5 kg, mais ou menos, de metal. Né? Elas são produzidas manualmente no Tibete e são certificadas na Alemanha. O Peter Hess, ele tem uma equipe, tem aparelhagens específicas para poder exatamente
sintonizar essas taças na frequência adequada, porque são taças terapêuticas. Elas Entendi. entram em ressonância, cada uma delas, como eu mencionei, elas entram em ressonância com o nosso corpo físico, né? Sim, Então, entendi. essa vibração vai trazendo que uma harmonização por todo o processo energético do ser humano. E o Peter Entendi. Hess tem uma frase que eu gosto, uma expressão que ele coloca, que ele diz que a sonoridade das taças toca o nosso íntimo, faz vibrar a nossa alma, o som solta tensões, mobiliza as forças de autocura e liberta energias criadoras. Nossa, Ela tem um impacto muito significativo na vida das pessoas, né? Então, como eu entendi. mencionei, ela é uma técnica vibroacústica que, como funciona? Elas são colocadas sobre o corpo físico das pessoas, né? Sim. Ela entra em contato com o corpo físico. Antes de nós aplicarmos a taça, de utilizar a técnica, o que é importante, né? É importante identificar qual é a queixa da pessoa. O que ela busca, né? Se ela tem algum É, sintoma, se ela... eu ia perguntar isso para você. Quais eram os benefícios que essa taça traz? Quais são os Uhum. benefícios dela? Eu vou falar um pouquinho de cada ponto, né? Quais são os Sim, benefícios, tem restrição também, né? sim, sim. Então, eu vou pontuando, e você vai me interrompendo, por gentileza, fazendo pergunta. E o pessoal também, eu pedia que você acompanhasse o chat, né? Porque ao falar eu Sim. fico Não, se um tiver pouquinho... alguma pergunta, Aí você me interrompe, me dá um sinal e coloca a eu curiosidade das falo. pessoas para a Pode gente deixar. ir respondendo aos poucos, né? Então, a composição da mineral dos materiais, dos metais dessas taças, é a mesma composição de minerais que nós temos no nosso corpo físico, né? A Interessante. média são 12 minerais, tem ferro, chumbo, zinco, cobre e assim por diante. Então, exatamente para ela entrar na mesma frequência onde há uma ressonância, né, no corpo físico. Então, o que é importante quando nós vamos fazer um atendimento? Como é que funciona isso? O primeiro momento é nós dialogarmos, que é o que nós chamamos de anamnese, né? Dialogarmos com o cliente, né? Identificar qual é a queixa. Às vezes a pessoa não tem queixa, eu só quero fazer um relaxamento. Enfim, ok, se é um relaxamento é mais tranquilo. Ah, não, mas eu tenho uma lordose, por exemplo. Ah, eu tenho problema na cervical, eu tenho problema na lombar, tenho um bico de papagaio, tenho uma vértebra meia mal parada, vamos dizer assim, uma problemática, uma inflamação. Então, todos os sintomas, se a pessoa está grávida, se a mulher está menstruada, por exemplo, é importante a gente ter essa Saber. sensibilidade. No caso de gravidez, por exemplo, que é uma restrição, uma das primeiras restrições é essa, né? A gente só poderia aplicar após o 4º mês, porque antes Sim. desse período a experiência mostra que há algum risco até de aborto. Então a gente tem muito cuidado Sim, com sim. relação a isso. Porque Até depois do 4º mês... por conta da frequência, né? Isso, porque a partir do 4º mês, né, a criança está mais formada, tal, então ela começa a ter o benefício também dessa Ah, vibração, entendi. né? Entendi. Ela acho que vai chutar mais a mãe quando estiver mais próximo do nascimento, vai ficar mais ativa e tal, mais vibrante, vamos dizer assim, é brincadeira. Mas assim, é saudável, o que eu quero dizer é algo Sim, saudável e prazeroso, tanto para a mulher quanto para o para bebê. criança. Então, Sim. esse é uma restrição. A outro aspecto que eu mencionei, que a gente precisa entender se a mulher está menstruada, por exemplo, por quê? Porque como é uma vibração, né, e é um processo de limpeza do campo energético nosso, né, das nossas células, Vai aumentar o fluxo. então é para ela não achar que teve hemorragia depois. Pô, fiz uma sessão lá com a Denise, cheguei em casa, tipo, não é hemorragia não, é porque realmente é um processo de limpeza mesmo, eu diria de purificação do organismo, porque a proposta básica da mensagem de som é resgatar a inteligência das nossas células, né? Entendi. Então, porque conceitualmente o ser humano ele é perfeito, né? A gente conceitualmente não teríamos nenhuma impureza em nossas células. Só que ao longo da nossa vida, ou até por aspectos ancestrais,
nós trazemos aspectos de energia negativa, nós trazemos diversas situações celulares, vamos dizer assim, contaminações, além de estarmos contaminados todos os dias por diversos alimentos que consumimos, um monte de coisa, né? Pensamentos, atitudes, comportamentos, a gente sabe tudo isso que vai ao longo dos anos influenciando. Sim. Então, a proposta da massagem de som é resgatar a inteligência das nossas células, ou seja, fortalecer, né, o lado saudável. Olha que interessante, porque nós não podemos atuar com a massagem de som no problema da pessoa. Estou com um problema de bico de papagaio, um problema cervical. Estou com a mulher, por exemplo, ou o homem. Estou com um nódulo no seio, se for o caso da mulher. A gente tem que entender se é uma coisa, depende da situação. A gente não atua nem no corpo físico. Eu já fiz massagem, tive a oportunidade de fazer massagem, encontrei situação bastante diferenciada, né? De não colocar a taça no corpo físico da pessoa. A gente atua na aura dela. Legal. Você atua distante do corpo, né? E distante do problema. Às vezes tem situações que você pode pôr no corpo, não tem problema. A maioria das vezes é no corpo. Mas sempre distante do problema. Por exemplo, a pessoa tem um problema muscular no ombro direito, né? E a gente tenta entender se é algo já de longo tempo e tal. A gente vai atuar no ombro oposto. Então, é sempre atuando no lado oposto. Por quê? Sim. E quando nós colocamos a taça sobre o corpo, porque a energia flui para onde nós demos a atenção, a vibração flui para onde nós demos a atenção. Então, quando nós estamos atuando, nós estamos no campo energético do cliente. A gente forma um campo de proteção, tem toda uma técnica de se formar esse campo de proteção e percutir, direcionando aquele fluxo de energia para aquele campo que está do lado bom, né, do lado saudável, para fortalecer o lado que está mais carente do fluxo energético, vamos dizer. Então a gente recompõe, né, a proposta é que essa vibração possa recompor a energia celular daquele campo que está, vamos dizer, debilitado, né? Então, Adenias, então é por isso que você coloca do lado oposto, porque aí a vibração, se eu estou com um problema no lado direito, você coloca no meu lado esquerdo para a vibração ir para o meu lado direito. Exatamente. A proposta é essa, entendi. A proposta é atuar distante do problema, afastado do problema, né? E aí você proporciona o bem-estar, porque a ideia da massagem de som, o conceito é mais ou menos assim. O nosso corpo é constituído por 70% de líquido, né? Uhum. Então você imagina, quando nós jogamos uma pedrinha num lago, né, o que acontece? Ela gera ondas concêntricas. Ela vai para a borda do lago. E a ideia é que quando nós percutimos sobre o corpo físico essa vibração, né, é como se estivéssemos jogando uma pedrinha no lago. Ele forma ondas concêntricas, vai vibrando e vai se estendendo a nível celular, ao nível ósseo, ele vai realmente expandindo. Então, a ideia o conceito é quanto menos é mais, né? Sim. Porque se a gente joga uma pedra muito forte no lago, aquela forma uma onda muito poderosa. E se nós percutimos muito violentamente, não tiver a sutileza necessária em função do perfil do cliente, do que ele tem as suas queixas, o risco é nós estressarmos. Ao invés de proporcionar o bem-estar, né, trazer tranquilidade, trazer um processo de harmonia energética na reconstituição do campo energético saudável dele, ele vai estressar. Então, a proposta é exatamente essa, né? E um método holístico, ele atua no nível físico, mental, emocional e energético. Esse é o conceito. E o Peter Hess, eu queria ter uma particularidade, né? Ele esteve aqui no Brasil 3 anos atrás. Né? Ele é vivo, Peter Hess é vivo, né? Ele teve há 3 anos fazendo um tour pelo mundo de navio, e ele passou pelo Brasil, né? E foi muito bacana que o grupo aqui, nós nos reunimos e levamos ele para o grupo, ele e a esposa, para passear aqui nos pontos turísticos do Rio de Janeiro. E aí eu posso ter o prazer de dizer que eu fui motorista dele. Ah, que legal! Fui motorista dele.
E foi uma experiência muito legal, uma pessoa bonita, finíssima. Foi muito bacana ouvir de quem criou uma coisa muito importante para a humanidade, Sim. porque na Alemanha, por exemplo, nós já temos mais de 10 mil terapeutas que atuam com massagem de som, né? Inclusive na rede pública, né? Nos hospitais na Legal. Alemanha, as taças são utilizadas para proporcionar recuperação pós-operatória, né? Por Mas, exemplo, a pessoa... ô Adenias, mas vamos dizer o seguinte, fugindo um pouquinho do assunto. A Europa, se tratando de terapias integrativas, terapias ocupacionais, não, terapias alternativas, ela está à frente. Os hospitais Não, estão tratando de reiki, terapia floral, taças tibetanas, cromoterapia, todo tipo uhum, de terapia você encontra na Europa, nos hospitais públicos. Não é uhum. verdade? É verdade, é verdade. E a Alemanha, especialmente com relação, até pelo fato que o Peter Hess, alemão, ele que criou e desenvolveu isso, tem uma rede muito grande no serviço público de medicina que é utilizada. Por exemplo, a pessoa sofreu um AVC, tem uma paralisia, uma parte do organismo, as taças ajudam a pessoa a recuperar mais rapidamente o movimento, né? Que Então, beleza. a integração, né, como técnica, que, na verdade, é o nosso sonho de consumo, enquanto praticantes que nós somos da massagem no Brasil, o nosso sonho de consumo é fazer com que essa técnica seja uma prática integrativa de saúde complementar aqui Sim, sim. na saúde brasileira, né? Inclusive, nós tivemos a oportunidade de, 2 anos atrás, houve um congresso internacional de medicina e práticas Ayurveda e prática integrativa de saúde aqui no Rio de Janeiro, e nós tivemos a satisfação de ser convidado para fazer práticas lá, Nossa, que beleza. não oficialmente, vamos dizer assim, como já Sim, reconhecida, mas e foi uma sim. experiência muito, muito gratificante, né? E aqui no Rio de Janeiro, a professora Regina Santos e um outro grupo desenvolve um trabalho na Associação Carioca de Parkinson, onde está se fazendo um estudo, basicamente, separaram um grupo de risco e um outro grupo, estão aplicando massagem de som e percebendo a evolução das pessoas em termos de melhoria, né? Os Do registros são de Parkinson? Parkinson. De Parkinson? Nossa, De que Parkinson. beleza. É. Inclusive, nesse congresso lá de práticas integrativas, uma das colegas nossas, nós nos formamos juntos, ela fez uma apresentação dessa experiência dela, né? Já não é um estudo ainda científico, mas ainda é preliminar, mas é o caminhar para se ter um estudo científico. Na Alemanha tem. A Alemanha tem um compêndio, uma literatura muito rica, no Brasil ainda não, é Sim. muito embrionária. Então, nós estamos trabalhando exatamente para poder dar essa divulgação numa oportunidade como essa, que o espaço está nos oferecendo, para poder mostrar para as pessoas que existem também outras técnicas que possam ajudar a melhoria, Sim, a qualidade com de vida, a certeza. saúde, né? Com certeza. Uma outra coisa que é importante, que você tem me perguntado, né, em que situações pode ser aplicado? Sim, Pode ajudar as pessoas? Pode sim. ajudar em reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, melhorar a hipertensão arterial, dores, tensões, contratura muscular, por exemplo, como eu mencionei no pós-operatório, pode ajudar a consolidar a fratura. A pessoa fraturou um osso, por exemplo. A gente sabe que tem experiências que ajudam a agilizar. Além de liberar bloqueios energéticos, melhorar a insônia, por exemplo, equilibra mais o sono das pessoas, reduz, por exemplo, pessoas super hiperativas, com a massagem de som sendo praticada regularmente, as pessoas vão normalizando, todo o seu fluxo energético vai melhorando, né? Então, esse é o escopo geral de benefícios que a massagem de som proporciona. E aí, como eu mencionei antes, tem questões de restrição, né? A questão que quando a pessoa tem questões psiquiátricas, a gente tem que tratar isso através de um outro profissional qualificado da área, a gente não pode atender. Questões neurológicas também, se a pessoa tem trombose, tem que fazer uma avaliação se não pode, porque a massagem de som, se a pessoa tem um problema e a gente não sabe, pode não acontecer absolutamente nada, né?
Mas pode ter algum desdobramento que a gente não sabe. Por exemplo, a pessoa tem epilepsia, né? Literalmente a gente não pratica, não pode praticar. Sim. A gente tem essa restrição. Peter Hess, fatalmente, ele sabe aplicar. Como nós somos ainda praticantes, né? Sim. Não temos a habilidade suficiente para praticar isso. Né? Por exemplo, a pessoa está com infecção. Esse momento, por exemplo, né, que a gente está com essa pandemia. Até hoje tivemos um pouco antes uma live com um grupo muito grande para contar das experiências que nós estamos tendo com a massagem de som. No meu caso, principalmente, eu estou fazendo as lives, né? Contando um pouco da história, divulgando, né? Fiz uma aplicação na minha filha no final de semana passado, uma questão muito, muito pessoal, né? Mas, a rigor, em função dessa pandemia, desse vírus, é recomendado você não praticar. Realmente não praticar. Porque a pessoa está com infecção. E quando a pessoa está com um tipo de infecção, uma inflamação, essa é uma restrição muito forte para a gente efetivamente não aplicar, entendeu? Então, em resumo, né, esse é o processo. Eu diria que quando a pessoa está na maca, né, e é muito curiosa essa experiência, porque a gente encontra a pessoa que em 2, 3 minutos apagam, literalmente, vão para outra dimensão, né, como a gente usa dizer. E tem pessoas muito racionais, extremamente racionais, né, e que quando nós estamos colocando as taças sobre o corpo e tal, a pessoa quer ficar ligada, quer ouvir o som, quer prestar atenção onde é que ele vai pôr a taça agora. A gente percebe esse movimento, né? Sim. E aí, depois de 40 minutos de sessão, tal, a pessoa fala, não ouvi o som, não senti nada, olha só. Porque curioso, já foi, né? Já tinha ido. Não, já foi, ela nem percebeu, porque a técnica, ela é vibroacústica, ela é física, a pessoa não tem controle nenhum. Né? Por mais que ela tenha ficado ligada, prestando atenção, querendo ver onde está se colocando a taça, qual é o movimento que o terapeuta vai fazer e tal, mas depois que termina, o que a gente faz? Mostra o espelho para ela. Olha só a carinha, você percebe? A fisionomia da pessoa está completamente diferente. Está relaxada. Tá? Por mais que o cérebro a mente ficou ligada, né, preocupada, a técnica proporciona um relaxamento muito, muito grande. Né? Aí então, a pessoa não se toca de que ela entrou num outro estágio de... Não, ela ressona na maca. Ressona e às vezes a gente vem até baba. Ah, meu Deus! Porque relaxa de uma tal maneira que acontece isso realmente, né? Eu perguntei para você os benefícios, você citou alguns benefícios, e aí tem muito mais. Tem muito mais. Então diz aí, porque as pessoas vão querer saber. Às vezes, alguém que está assistindo a gente vai dizer, serve para mim. Não, eu acho que é até legal, se me permite, as pessoas que estão presentes aqui, apertar lá no aviãozinho, né, para convidar outras pessoas para assistir. Para convidar. Convidem seus amigos para essa live, porque é uma terapia diferenciada. Poucas pessoas conhecem a massagem de som, que são com as taças tibetanas. Pouquíssimas pessoas. Quando nós fazemos um ambulatório lá no Espaço.on, que a gente divulga, né, massagem de som, muita gente vem perguntar o que é massagem de som, porque nem todo mundo sabe, né, o que é massagem de som. Geralmente só os terapeutas mesmo que estão acostumados a saber o que é, já ouviu, tem um conhecido, mas as outras pessoas não sabem, as pessoas que querem se tratar. E aí você explicando, vai dizer, nossa, isso serve para mim, vou lá fazer. Por enquanto você não está fazendo por conta do isolamento social, da pandemia, porque isso tem que ser presencial. Mas quando isso tudo acabar, nós vamos voltar com os nossos ambulatórios e o Adenias vai estar lá fazendo a prática da massagem de som, que é uma coisa maravilhosa. Então fala para o pessoal, Adenias, quais são os outros benefícios. Então,
um dos benefícios primordial, que eu acho que vou exagerar aqui na abordagem, tá? Porque essa pandemia ela está pegando muitas pessoas em decorrência da fragilidade imunológica. Sim, sim, sim. Vamos sonhar num mundo ideal onde todos os brasileiros praticassem. Evidentemente, estou puxando a sardinha para o meu lado, mas olhando todas as outras terapias que fortalecem, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico das pessoas. A massagem tem esse propósito. Né? Então, se todo mundo tivesse imunologicamente fortalecido, esse vírus seria realmente uma gripinha, né? Mas infelizmente não é assim. Não é. Mas então, uma das características benefícios, né, o efeito e os benefícios é fortalecer o sistema imunológico, né, e resgatar a capacidade do organismo de autocura, né? Estabilizar taxas hormonais e a própria glicose da pessoa, né? Ajuda a fazer com que as pessoas se desconecte de grandes preocupações que levam a um nível de estresse. Porque a massagem de som, a rigor, ela vai ajudar a pessoa como ela resgata a inteligência das nossas células, até as coisas negativas, pessoas que são muito negativas, ajuda a recuperar a positividade. Ela traz um grau de positividade muito grande. É impressionante a experiência. Por exemplo, a pessoa tem compulsão à alimentação. A pessoa tem compulsão a um determinado vício. Né? Tem os gatilhos emocionais que funcionam para determinado tipo de situação. Com a regularidade da massagem de som, ela vai esquecendo aquele problema. Aqueles gatilhos, né, emocionais que vão afetando sobre diversos aspectos da vida da pessoa, eles vão sendo atenuados, até a pessoa parar com o vício. Até vício de fumar, vício de beber. Tem diversas experiências já relatadas, né? A nossa professora é bem experiente nesse assunto e tem vivenciado casos assim realmente muito interessantes. O que a gente encontra muitas vezes, né? E foi até um objeto de uma live que eu fiz ontem à noite, né? Saindo da zona de conforto. Né? É que as pessoas não querem sair da zona de conforto. Não. Infelizmente, né? Porque não querem encarar, a realidade. E não é só isso. Eu não sei se você vê também por esse lado. Nós temos outras colegas terapeutas aqui. As pessoas ainda não encararam as terapias holísticas, terapias alternativas ou terapias integrativas, como são chamadas hoje em dia. Muito, não sei se acontece com você. Às vezes a pessoa te procura, ela faz uma vez e depois não volta mais. É o que mais acontece. Elas não continuam um tratamento como elas fariam com um médico. Não é verdade? Elas não continuam. Aí a pessoa vai lá, faz uma vez, aquilo não adiantou, não surtiu efeito. Mas elas têm que ver que o nosso tipo de terapia, o que você faz, o que eu faço, que vários colegas lá do Espaço.on e de outros espaços, né, holísticos fazem, tem que ser uma coisa contínua. Não pode você ir lá, me procurar para tomar um floral, tomar um vidro de floral e achar que em uma semana, 15 dias, tudo vai ficar resolvido. Coisas que você traz de muito tempo. As pessoas têm que entender isso, né? É porque tudo é um processo, né? Então, se a pessoa, como é que a pessoa quer obter resultados diferentes, né? Se mantém fazendo as mesmas coisas do jeito que sempre fez. Sim, né? tem que ter modificação. É mudança de hábito. Se você não mudar comportamentos, né, não adquire hábitos renovados. Então, à medida que as pessoas... Eu acredito que está mudando bastante essa consciência da qualidade de vida, né? da longevidade, porque cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a qualidade de vida e a própria longevidade obriga você a se preservar mais, né? Daí as pessoas buscando gradualmente as terapias holísticas, sim, mas ainda muito embrionária, eu diria. Muito. Eu acho que à medida em que a gente consiga enquadrar essa prática de uma forma intensiva, né, e ostensiva no serviço público de saúde, por exemplo... Aqui no Brasil, né?
você começa a expandir isso, as pessoas Sim. começam a entender e perceber que, à medida em que vai fazendo e tendo benefício, né? Porque o caso da massagem de som é muito interessante, porque como ela é uma vibração, né? Ela perdura essa vibração no corpo físico. Ela é muito Sim. sutil, ela é muito sutil. Ela, pelo menos uma semana, 7 dias, ela continua. E quando a pessoa, se a pessoa não voltar para fazer uma continuidade do processo, para realmente recuperar toda a inteligência da celular, como a gente mencionou, ela vai se sentir bem uma semana. Ela vai dormir mais tranquilo, vai harmonizar aquele Sim. período. Aí depois volta Sim. tudo, né? Então, se ela É, puder é. fazer uma manutenção periódica, o bem-estar dela, fatalmente, né, como a gente conhece outras técnicas, ajudam a reduzir, muitas vezes, Sim, sim. a meditação alopática. Sim, sim. A dosagem fatalmente vai sendo diminuída e ela vai É recuperando a verdade. saúde. Até chegar a um É, nível que aquele remédio vai ser metade ou até vai se eliminando. é. Mas, enfim, é um processo, né? Então, a massagem ela produz uma agradável sensação de leveza, a pessoa se sente mais equilibrada. Por exemplo, a pessoa se sente muito equilibrada, assim, pisando nas nuvens depois de uma sessão, que nós até recomendamos que, se a pessoa estiver dirigindo, que não dirija. Espere aí uma hora e meia, para depois poder, porque fica num estágio assim, de muito relaxamento. Né? Então, Nossa. a gente recomenda, depois de uma massagem de som, não ir para a gandaia, né? Não tomar nada alcoólico, ficar, tomar bastante líquido, porque o efeito é muito bacana, o benefício que a Ah, pessoa que vai levar, beleza. o resultado é muito grande. Né? E aí vai resgatar, fortalecer a autoestima, a autoconfiança, enfim, tem diversos faz com que a pessoa, na verdade, entre em contato com a sua essência, com o seu silêncio interior. Eu, Né? seu eu. Ela acalma, ajuda a melhorar o foco, por exemplo, a concentração, a criatividade produtiva melhora também. Então, libera e renova novos padrões mentais. É tudo um processo. À medida que a pessoa pratica, ela vai vivenciando, experienciando, né, um bem-estar e ela vai, na verdade, se empoderando do seu autocontrole, das suas emoções, Sim. enfim. Né? Então é isso. Em resumo, Cris, se tiver alguma outra pergunta que alguém queira Sim, fazer, acho que abordei eu assim. tenho, não, eu tenho pergunta para fazer ainda. Então vamos lá. Bem, eu já perguntei. Vê o nosso tempo, porque o Não, Instagram, tô de ele olho no corre. tempo. Eu já Legal. perguntei para você dos benefícios, você já me disse todos os benefícios. Você já até mostrou quais são os tipos de taça, né? Uhum. Você, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho nesse assunto. Você, quando vai trabalhar lá com a gente no ambulatório, você só leva um tipo de taça. Não. Leva as três. Não, eu levo mais. Não, levo quatro. Levo quatro. Eu tô te perguntando porque quando você tá lá eu não estou. Não. Então eu tô te perguntando. Você leva todas as elas. Não, todas elas. Levo outros. Tem mais uma taça menor. Porque é o seguinte, uma coisa interessante, é que eu não deixei próximo aqui. Quando a pessoa está fazendo a aplicação, recebendo a aplicação da massagem de som, realmente ela relaxa muito e a pessoa apaga, literalmente ela dorme, ela adormece profundamente. Né? Então a gente tem uma forma de você trazer a pessoa, porque tem um outro cliente aguardando muitas vezes. Sim, certo? Lógico. Então a gente tem tipo um sininho dos ventos, né? Que a gente tilinta bem suavemente, que é para a pessoa já começar a retomar a consciência, começar a gente orienta a movimentação das mãos, dos pés, das pernas, tal. E o curioso é que você faz o tilintar lá do sininho, a pessoa não acorda. Não acorda, Cris. Aí você pega, tem uma taça Zen, que é uma tacinha pequenininha, que ela é mais aguda, né? E aí você tilinta também, a pessoa não acorda. Meu Deus, ela entra em sono profundo, né? Entra. E aí o que a gente tem que, com toda tranquilidade, toca na pessoa, chama pelo nome, ó, fulana, tal.
vai relaxando, vai chegando, tal, vai retomar consciência do corpo. Então, o bem-estar, e a pessoa fala, não, Denise, eu não quero sair daqui, eu quero ir embora na aula, infelizmente tem um tempo, né? Mas o bem-estar é muito, muito profundo. E para nós, né, que atendemos, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas depois de uma sessão. Esse é a maior satisfação que a gente tem de ver que a pessoa está saindo dali mais equilibrada, com uma outra energia, né? Nossa. A fisionomia realmente é diferente. Enfim, isso que dá prazer em a gente poder estar contribuindo para que as pessoas se sintam cada vez melhor, né? Como sou terapeuta da massagem de som, né, que é o termo que a gente usa, mas e também trabalho com a terapia financeira, né? Então, eu uno as duas técnicas para poder ajudar as pessoas É a se ótimo. reorganizar. Aí me diz uma coisa. Você falou que você leva 4 taças, São não é isso? três e uma taçazinha. E uma 4. pequenininha. E aí, conforme você vai conversando com a pessoa, é que você identifica qual a taça que você vai usar nela? Ou você usa as 3? Como é esse... Então, assim, primeiro, como eu comentei, nós fazemos uma anamnese, mas a pessoa responde a um questionário. Ah, tá. Ela tem que formalizar se ela toma remédio, se ela não toma, porque no fundo, é uma forma de nós nos resguardarmos e a pessoa está dizendo realmente o que ela está buscando, se ela tem uma queixa, né, mais séria ou não, para a gente poder, na hora que ela relata todos os detalhes, a gente, ao olhar e interagir com ela com relação ao que ela escreveu, o que ela relatou, a gente já sabe qual é a linha de ação que você vai ter com o conjunto das taças. Sempre o conjunto, minimamente o conjunto das 3 taças. Por isso que eu comentei que muitas vezes, dependendo da situação, a gente não atua no corpo físico, atua no corpo áurico. Entendi. Distante da pessoa. Exatamente, entendeu? Mas as 3 taças, e dependendo, a gente pode usar até 4 taças também, não tem problema nenhum. Né? Dependendo da situação, porque assim, se você vai fazer o atendimento, Cris, e você relata 10 problemas, né? Lembra que eu comentei, se eu jogar uma pedrinha no lago, ela tem uma onda bem suave, mas se eu jogar uma pedra maior, as ondas são mais fortes. Então, quando nós temos uma relação de aspectos que precisam ser olhados, né, do cliente, a gente escolhe ver aquele que ele quer atuar. Não, eu estou com problema na cervical, eu quero melhorar na lombar. Então a gente vai naqueles pontos que são mais agudos, vamos dizer assim, para que ela se sinta o conforto mais rapidamente. Não dá para atuar em todos os aspectos, porque senão é como se eu jogasse um tijolo no lago. Vai estressar as células, não vai trazer melhoria, vai trazer estresse. Por isso que essa acuidade, esse cuidado, né, que a gente tem que ter no diálogo com o cliente, para poder exatamente identificar todos os aspectos que possam efetivamente contribuir para a melhoria dele. Entendeu? Entendi. Mas sempre usando todas as taças. A Luciane, que é minha colega terapeuta, está perguntando se você dá palestra. Estou fazendo agora uma, só que online. Ele dá palestra de terapia financeira. E ela quer saber se você dá palestra de massagem de som também. Nós já tivemos a oportunidade no espaço fazer, na verdade, uma prática. Isso que eu estou abordando, eu já abordei numa prática presencial, onde as pessoas fazem a vivência com as taças. Cada uma percebe e depois até sorteamos entre o grupo uma pessoa para fazer um atendimento presencial. Vamos fazer de novo. Nós vamos fazer de novo, né? Quando acabar isso tudo, nós vamos fazer de novo. Então, viu, Lu? Vai dar uma palestra, se Deus quiser, ele vai dar uma palestra lá no Espaço.on de novo, sobre as taças tibetanas, e você já está convidada para ir. Sem dúvida, vamos fazer uma vivência lá. Se Deus quiser. Bem, aí você já falou... e os benefícios? Você disse que tem um monte. Quais são os outros benefícios? Nossa, falei um monte já, vou repetir eles. Então, aquele um que a gente falou primeiro, né? Que se todo brasileiro, né, receber massagem de som, estaria com o sistema imunológico fortalecido, por exemplo. Então,
ela atua, né, no fortalecimento do sistema imunológico, ela estabiliza as taxas hormonais de glicose, né? Além de produzir essa sensação agradável de leveza, equilíbrio, enfim, esses são os grandes benefícios, né? Melhorar a insônia, por exemplo, reduz o nível de estresse, faz com que as pessoas, na verdade, entrem em contato com a sua essência, acalma, né, a pessoa, traz mais foco, mais concentração, Entendi. proporciona ela evoluir, ter mais energia produtiva, mais motivação, né, entra naquela área de você melhorar as compulsividades das pessoas compulsivas por droga, enfim, ali, compulsividade por alimento, consumismo, por exemplo, também isso ajuda a melhorar bastante, recupera bastante a inteligência da célula. E me diz uma coisa, elas podem ser conjugadas, as taças podem ser conjugadas com outras terapias? Cris, na técnica Peter Hess, eu diria que não. Não, não, porque existe um método de atendimento em função das queixas. Sim, entendi. Bom. Adenias, vamos fazer um concerto meditativo? Legal. Pode reunir todas as taças, pode reunir outros instrumentos, que a gente faz isso também. Né? Tá. No grupo nosso, é que eu não tenho muitos instrumentos, né? Chocalho, por exemplo, tem diversos instrumentos. E a gente proporciona isso, o Espaço On é um espaço legal, para 10 pessoas mais ou menos, é possível fazer, com diversos instrumentos. Aí você está fazendo um concerto meditativo que leva também as pessoas a um relaxamento. É como se fosse uma prática de yoga, né? Só que com diferentes tons, frequências sendo percutidas durante um determinado tempo, meia hora, 1 hora, 40 minutos, e a pessoa entra num estágio de relaxamento profundo também. Isso, a gente faz muita vivência nesse sentido. Mas para o propósito da técnica, são as taças credenciais. Tanto essas taças, que não consigo mostrar aqui. Deixa eu ver. Não sei se é possível. Está vendo um selinho aqui no fundo? Sim, no fundo. Esse é o selo de certificação. Essas taças são certificadas. Lembra que eu comentei no início que ela vai para a Alemanha, feita no Nepal, vai para a Alemanha, feita uma análise através de aparelhagem específica, né? Tem até uma pessoa que tem ouvido absoluto e ela percute, ok, aprova e coloca no mercado para as pessoas comprarem, né? Então, para efeito da técnica, ela é específica, elas são terapêuticas, mas pode ser usada num concerto meditativo, que a gente chama, né? Que é um conjunto de instrumentos que também proporciona relaxamento coletivo. Aí é mais um trabalho coletivo e não individual. O individual, basicamente, são essas taças. Uma coisa importante que eu estava me esquecendo de comentar. Tem taças, por exemplo, para cuidar da sinusite. Cura a sinusite. Né? Tem taças específicas para trabalhar com crianças, dependendo do tipo de situação. Elas são menores, tem a composição... Eu ia perguntar isso. Eu estava me esquecendo, é importante referenciar esse aspecto também. Então, existe, na verdade, uma gama muito grande de taças com frequências diferenciadas para atuar em situações diferentes e em função da demanda do cliente. No meu caso, como eu sou praticante, né, a gente faz o básico do melhor possível do que a gente tem de técnica. Por exemplo, eu não tenho uma taça para melhorar a sinusite. Eu não investi, porque eu não atuo nessa área, né? Então, eu investi na área terapêutica mais geral para proporcionar todos esses aspectos que eu acabei de comentar. Mas você tem diversas outras taças. Até sugiro, se me permite, Cris, as pessoas que tenham interesse, acessar o site www.academiapeterhess.com.br, né, que é aqui no Brasil, a Regina Santos é a diretora, e lá tem a indicação das taças, inclusive, o que é importante, pessoas que têm interesse em fazer curso de formação, a Academia Peter Hess aqui no Brasil, ela faz, que é o curso que eu fiz. Tem cursos, por exemplo, que é legal, é bom até a gente falar sobre isso, que é importante. Tem curso de massagem individual. Você pode fazer autoaplicação. Nossa. Tem uma técnica que foi desenvolvida com as taças para as pessoas que têm câncer.
Ai, que legal. A própria professora que nos deu a formação, ela teve câncer. Então ela fez uma alta experiência com relação a isso e ela desenvolveu uma metodologia usando as taças, né? Tem umas taças diferentes para cuidar do câncer, Nossa, que legal. né? Muito legal. A informação mais detalhada sobre isso eu não tenho. A professora Regina, se as pessoas tiverem interesse de conhecer, acessa a Academia Peter Hess, lá tem o contato dela, o telefone e tal. E, enfim, pode explorar um pouco mais esse conhecimento, mas é legal. Então, Legal. a abrangência da aplicação é muito grande, muito grande. Bem, Então, então a gente pode dizer que as áreas de atuação das taças são medicina, fisioterapia, holística. psicologia, né? Psicologia, as terapias holísticas de modo Então, geral. então, Você pode fazer uso das taças para quase todos os tipos de campo de atuação, eu usei para fazer porque palestra sobre você, finanças. você vê, você acabou de dizer que tem uma taça específica para um problema de sinusite. Uhum, tem. Então, quer dizer, você está indo para um campo da medicina. Você está tratando uma compulsão, você já está indo para o campo da psicologia, da psiquiatria, vai no campo da nutrição, não é? Porque a proposta é trabalhar o ser humano O como um ser todo, humano. né? Então, quando você está atuando no ser humano como um todo, você está melhorando todos os aspectos da vida dele. Então, se nós estamos resgatando as memórias celulares, que são as memórias saudáveis, totalmente ele se recupera em diversos aspectos, né? Emocionais, enfim, psiquiátricos muitas vezes. É, Essa é uma realidade, é uma verdade é, que custa as pessoas que, acreditar, mas funciona. Mas funciona, né? não, e é uma realidade que chegou para ficar. Os Eu vou ficar. tratamentos holísticos, eles chegaram para Uhum. ficar. Você falou de criança. Uhum. Você já falou que tem a restrição de mulheres grávidas no primeiro trimestre, né? Isso, só depois do quarto Porque mês. pode ser abortivo. A partir do quarto mês, a mulher já pode fazer sem problema. Bom, sem problema. Você já, a criança se beneficia, o bebezinho se Isso. beneficia. Você pode, gente de idade, qualquer idade, Não tem restrição. de 0 a 100 anos, pode fazer. Tirando Sempre. tirando aqueles problemas que a gente falou, né? Que pessoas com epilepsia, né? As Uhum. mulheres grávidas do primeiro trimestre, essas coisas assim, a pessoa não tendo nenhum tipo de problema, pode fazer sem. Tirando esses mais graves que a gente falou, né, psiquiátrico e tal, qualquer outra situação a gente pode atender sem nenhum problema, na medida em que as pessoas relatam os aspectos que elas querem melhorar, né, de conforto, de bem-estar. Então, a gente, conhecendo, fazendo esse mapeamento, essa anamnese, a gente atua, não tem nenhum problema, de 0 a 80. Pode, Ah, que ótimo. sem problema. Tem uma pergunta, acho que é a A Luciane. Luciane, quer saber Olha, se para trabalhar com regressão pode? não sei. Esse aspecto. Nunca foi tentado, né? Não, eu até acho que pessoas com mais experiência que eu tenho, minha professora, por exemplo, ela tem lá 10 anos de experiência, né, porque todo ano ela vai ao congresso na Alemanha, então tem sempre atualização de práticas, enfim. É até possível que ela conheça e saiba como tratar e como orientar esse tipo de processo. Eu não sei, vou perguntar para os universitários que vou ficar devendo essa resposta, mas fatalmente eu ligo para a Regina logo mais e depois dou essa resposta. Eu não sei. Eu acho que tudo é possível. Não existe nada que seja impossível. Só que precisa ter o especialista apropriado com conhecimento suficiente
para poder ir e voltar. Senão a pessoa vai e não volta, porque fica lá na zona de conforto do outro lado, né? Pois é, o negócio é a pessoa. Não, eu posso dizer para vocês, eu já fiz atendimento que a pessoa falou, eu não queria voltar, Denise, por que você me chamou de volta? Eu queria ficar lá. Então, é porque você tinha que voltar. Não, e é interessante, a pessoa reporta onde ela estava. Nossa, que maravilha. Eu já tive essa experiência, reportar onde estava, eu não queria voltar, eu queria continuar lá, num campo bacana, verde, cheio de flor. Eu, cara, que coisa doida. Mas eu tenho que respeitar, né? E acontece, eu posso dizer para vocês que acontece, né? Tem cases relatados assim que eu tenho um case que eu conto na próxima live. Adenias, faltam 5 minutos para a gente encerrar. Dá para a gente fazer o que você estava propondo? Fazer um relaxamento? O que acontece é o seguinte, né? A experiência que o som ele tem um delay. Sim, né? sim. Ele tem um delay. Então, eu vou percutir, mas não vou falar nada, para não ter nenhum tipo de interferência. Né? Tá. E aí, as pessoas podem fechar os olhos, respirar profundamente, para a gente fazer esse encerramento. Né? E aí, daqui a 2 minutinhos, a gente encerra com o som do tilintar das taças. Tá legal? E eu vou pedir que as pessoas depois deem um feedback para a gente lá no Espaço.on, quando eu colocar o vídeo, do que sentiu com essa... Porque não vai dar tempo de todo mundo falar o que sentiu. Mas lá no Espaço.on, quando eu colocar o vídeo, eu queria que as pessoas dessem um feedback do que sentiram quando você fez esse movimento vibratório. Tá certo? Legal, legal. Vamos lá. Eu vou vibrar a taça universal, que é também conhecida como taça das articulações. Atua nas articulações. Okay? Opa, estou precisando. Vamos lá. Ai, foi muito bom. A nossa internet é que tinha que ser melhor, hein? O som não é a internet no Brasil tinha que ser ótima para a gente poder sentir o que é isso. Não é? Essa vibração é muito bom. Legal, gratidão aí por todos. Gratidão você, gratidão. Tomara que isso acabe logo. Tomara que isso acabe logo para a gente voltar nos nossos ambulatórios lá e você poder tratar todo mundo. Legal, a Denise está mandando a gratidão dela para você. Obrigado. Gratidão, Denise, pela oportunidade. Obrigada, Denise. E fazendo um marketing, né, desse encontro tão legal nosso, e bate-papo super agradável. Vai ficar no IGTV, fatalmente, né? Então o pessoal sim, lá no IGTV do sim, espaço. Sim. Você pode assistir no IGTV e também na plataforma do YouTube, do Espaço.on, Bem do Ser. Yoga Bem do Ser. Tá bom? Que legal, legal, bacana. Cris, obrigada. Gratidão. Bom fim de semana a todos. Para vocês também.
Tchau. Tchau.